Horóscopo para o dia 1º de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Você poderá estar com a visão bem esclarecida sobre determinadas situações nesta terça-feira, sejam para coisas boas a seu favor, ou mesmo aquelas em que não estão boas, mas que por conta do que vier a enxergar, conseguir perceber detalhes que permitem mudar para que te sejam favoráveis. No entanto, apenas vai precisar ficar atento para não dar atenção a minúsculas coisas negativas e as transformar num grande empecilho. Às vezes aquilo nem atrapalha de fato, assim como podem nem se manifestar, se realmente houver possibilidade, deixando de fazer o que pode ser feito. Aliás, inventar desculpas sobre algo poderá indicar mais desinteresse sobre o assunto do que realmente uma impossibilidade de que consiga o que deseja. Touro. É interessante como para você saíram duas cartas que falam sobre libertação, onde uma é mais explícita, e a outra, o ato, quando realizado de maneira sincera, promove o mesmo resultado. A questão é que a primeira, ou no caso, como a tiragem é de 3 cartas, a segunda, está relacionada à lei vigente para o dia, ou seja, o processo que deverá passar, a segunda, que é a terceira da tiragem, o potencial resultado. Pegando a leitura num todo, o assunto é bem sério, e que todos nós, independente do signo, caímos nessa armadilha em algum grau, ao menos numa parte de nossa vida, que é a questão de enxergarmos problemas que nós projetamos para o exterior, até agimos, e em alguns casos, militamos sobre a causa, mas inconscientemente não desejamos que eles deixem de existir, pois nos oferecem algum tipo de vantagem, quando não se tornam o sentido de nossa vida. A manifestação é das mais diversas, mas podemos pegar exemplos de pessoas que se fazem de vítimas devido à existência de um possível adversário, dizendo que ele deve ser combatido e até eliminado, mas inconscientemente sabe que, se ele realmente deixar de existir, não haverá mais problemas. Inicialmente, é o melhor dos cenários, mas se ampliarmos a perspectiva, vai ficar claro que em alguns casos não haverá mais onde colocar a culpa quando vier a errar, ou em situações em que recebe ajudas para combater tal mal, o desaparecimento do rival não vai permitir que obtenha tais ganhos, que talvez nem todos eram destinados para a finalidade última da causa que era anunciada. Por conta disso, sabotamos a solução definitiva porque obtemos vantagens se a guerra continuar. A questão é que tudo isso tem um custo, e como normalmente a frequência vibracional não é das mais altas, a tendência é que a conta fique gradativamente mais pesada, mas mesmo assim não queremos largar o osso, até que algo fique mais sério, se tornando impossível de suportar. No entanto, não é preciso esperar chegar em tal situação, e esta terça-feira será uma grande oportunidade para trazer à consciência situações que te parecem intermináveis, a ponto de conseguir identificar quais são os ganhos secundários que poderá estar a ter com tais conflitos. A ideia é que você reconheça e se perdoe por tais atos, até compreendendo que eram inconscientes, em vez de se culpar por perder tanto tempo em tais situações. Porém, será necessário vigilância, com real intenção de se libertar e não repetir tais erros, e uma das formas de resolver definitivamente é agir não mais nos efeitos, mas na causa. Por exemplo, você pode viver a ser descuidado com suas finanças, podendo ser para alimentar algum vício, porque sabe que alguém vai sentir pena, te dar carinho e resolver suas questões financeiras, e por conta disso, acaba por ficar cada vez mais apertado.
Porém, se perceber que talvez o fato de entrar em tais situações seja a carência, se decidir passar a cuidar mais de você, se amando mais, vai dar exatamente a força necessária para sair de tal ciclo destrutivo, ou seja, uma coisa que parece nada a ver é o gatilho para que repita as mesmas ações, e se passar a agir apenas neste detalhe, consegue resolver todo o resto. Vai valer a pena avaliar todo o processo para encontrar onde poderá agir para se libertar definitivamente. Gêmeos. Seria interessante ficar atento em relação a possíveis provocações ou notícias falsas que poderão chegar até você, pois pode ser que perca um pouco de tempo ou mesmo determinadas oportunidades devido a elas. Não é questão de desconfiar de tudo, mas sempre é de bom grado verificar a veracidade das informações, procurando saber quais são os fatos, e o porquê daquilo chegar até você. Uma coisa é certa, que é o fato de que algo estará para ocorrer, e que poderá te beneficiar de alguma forma. Ninguém tenta causar estrago em quem está ou estará em desvantagem, e isso poderá ser um excelente termômetro de que vem algo interessante por aí. Provocações costumam enaltecer a força de alguém, aparentemente, mas na verdade, são desvios de atenção da própria fraqueza, e se ficar esperto nisso, poderá descobrir, sem querer, que está mais forte que seus adversários, e talvez com as melhores cartas desse jogo chamado vida no momento, sendo inteligente não cair na conversa alheia. Câncer ou caranguejo. Esquecer do passado será preciso se quiser avançar para melhores resultados em sua vida. Isso porque, num aspecto positivo, você vai tender a agir de maneira mais dedicada no que vier a fazer, e até com certa paciência. A questão é que talvez, baseado em experiências passadas, venha a apenas torcer para que desta vez dê certo. A dúvida é benéfica quando usada até certo grau. Porém, se exagerada, se lembrando bastante de todas as vezes que deram errado, vai colocar tanta emoção nisso que é natural ser conduzido novamente ao erro. Pelo contrário, utilize o passado a seu favor, analisando os possíveis erros e os corrigindo. Aliás, se foi ao menos um pouco esperto, já deu uma pesquisada sobre o que não fez direito durante as tentativas anteriores, de modo que consiga fazer corretamente, pois hoje não dá para reclamar tanto de pouco acesso à informação. A única mudança que talvez tenha de realizar que não esteja disponível para a consulta é sua postura interna, devendo construir a segurança necessária internamente para colocar em prática, com o forte desejo de conseguir alcançar o que deseja, em vez de continuar no medo de fracassar mais uma vez. Leão. Será um dia em que vai precisar tomar certo cuidado, pois, se por um lado, sua capacidade de realização estará bastante forte, por outro, haverá a possibilidade de que se entregue a situações desnecessárias devido ao excesso de confiança. A questão é que tais realizações que terá a capacidade de conseguir poderão te servir de portais para resolver questões maiores, inclusive, de maneira definitiva. É mais ou menos como ganhar uma bela grana na loteria, te dando a condição de comprar uma moradia interessante à vista, mas se deixar levar pela gula de conseguir mais e ter uma vida financeiramente tranquila, além do imóvel, e torrar todo o dinheiro ganho em mais jogos para aumentar sua conta bancária. Porém, basta um pouquinho de inteligência para saber que a chance de jogar todo o ganho no ralo é enorme. Se o que vier a conseguir te possibilita realizar algo que desejava, que até já tivesse planejado fazer,
siga tal plano, pois mudar de caminho talvez te faça realizar a colheita de frutos bastante amargos, e isso se tiver frutos a serem colhidos. Virgem. Devido a algumas situações conturbadas, é possível que venha a olhar como as coisas eram boas no passado e desejar voltar para o que antes, de certa forma, te era até repugnante, mas enxergando com bons olhos. Às vezes as dificuldades que encontramos pelo caminho fazem isso conosco, ao ponto de desejarmos nos sujeitar ao que era impensável, e por conta disso, jogamos nosso valor próprio lá embaixo. A questão é que toda essa visão distorcida poderá se dar apenas porque esse estado interno está uma bagunça, vendo o momento atual como o pior de todos, gerando a ilusão de que o passado era melhor. Porém, se esquece que, se mantiver a mesma tormenta interior, não importa estar no passado, no presente ou no futuro, tudo externamente vai continuar uma zona, mas com os elementos existentes nesses tempos. Portanto, procure se acalmar, de modo que tenha melhor noção da realidade. É possível que algumas respirações lentas e profundas te tragam novamente a razão, percebendo que há sim coisas boas no presente que podem ser desfrutadas, além de que o desejo de voltar ao como era antes se tratava de uma loucura devido a diversos aspectos. Libra ou Balança. Você terá grande capacidade de saber a hora certa de agir em determinadas situações de sua vida, o que não significa que saberá o que fazer, qual o foco correto que deverá dar. Haverá a tendência de que venha a pedir proteção espiritual para que consiga fazer o que deseja, seja lá o que for. Que será atendido, isso é certeza. A questão vai ficar por conta do que vai pedir para que consiga realizar seu objetivo, pois é possível que coloque como intenção de suas orações ou qualquer outro tipo de ritual algo que seja diferente do que gostaria de fato, e por conta disso, não obter o sucesso da maneira desejada. É aquela questão de, em vez de pedir uma vida próspera e tranquila, o que te ofereceria condições de ter uma saúde financeira boa, com tudo em dia, pedir para sempre ter dinheiro para pagar todas as contas, e por conta disso, contas surgem de onde menos se espera, vivendo sempre no aperto. Ambos pedidos serão atendidos, mas certamente o segundo foi feito com o desejo de que tenha o resultado do primeiro. Peguei o exemplo das finanças, que é o mais clássico do universo espiritualista, para não dizer mágico, mas ele pode ser aplicado para qualquer área da vida e situação, mostrando que devemos pensar bem em qual será o foco de nosso ritual, independente de credo e forma de prática, de modo que tenhamos realmente o resultado desejado. Escorpião. Haverá a tendência de que dê bastante valor para sua área espiritual, e por conta de tal bem-estar, sentir necessidade de mudar de vida radicalmente. Embora isso inicialmente seja uma excelente ideia, vai depender de sua verdadeira intenção em mudar. Não é que haja dúvida em relação a seu desejo, mas que terá de lutar contra seus padrões, principalmente os emocionais. Seu signo é conhecido por agir com certa impulsividade, além de uma intensidade que em algumas ocasiões é desproporcional ao necessário, e por conta de tal mudança, será necessário que consiga se controlar, ou ao menos direcionar tanta energia a coisas mais positivas. Uma coisa é certa, que é o fato de você conseguir, mas se o padrão estiver bem cristalizado devido aos anos em que foi mantido, poderá ser um pouco difícil. Porém, o importante será não desistir de primeira, mas ser sempre perseverante. Sagitário.
Nesta terça-feira, você terá a capacidade de conseguir ler o que está nas entrelinhas, perceber o que não está sendo mostrado, e isso poderá ser excelente, tanto para se livrar de problemas, como para aproveitar oportunidades que sejam ocultas para a maioria das pessoas. Mas seria importante tomar cuidado, principalmente nos casos negativos, de se esquivar, afirmando que são os outros que estão projetando isso em você, de modo que venha a cair. A questão é que tudo o que nos acontece no exterior é reflexo de nosso interior, e se algo chega até nós fora, é porque de alguma forma há algo dentro que está em sintonia com aquilo. Queremos aceitar apenas a parte bonita que está em nós quando é projetada fora, mas não o que parece ser um pouco trevoso. No entanto, caberá a você utilizar a sabedoria natural de seu signo para aceitar que aquilo também faz parte de você, de modo que possa se elevar internamente, fazendo com que tais situações parem de chegar. Caso contrário, poderá até evitar aquela, mas vai continuar a atrair situações semelhantes. Capricórnio. Procure verificar em suas pausas, independente do que estava a fazer, se não está a constantemente se preocupar com situações, acreditando que seja tudo difícil, que deve ter uma responsabilidade enorme, e várias coisas que atribui cada vez mais peso às suas tarefas, pois talvez tal carga nem exista de fato, e devido à projeção de seus pensamentos, sentimentos e emoções, tornar tudo mais duro do que é de fato. São aquelas questões que, quando vemos como algo negativo, parece que nossa energia se vai do nada, e assim as coisas andam meio travadas. E nem precisa ser algo que não goste, bastando apenas não estar afim para fazer que tudo se pareça mais cansativo. Talvez seja melhor pensar em realizar uma mudança de postura, de modo a tornar sua vida mais leve. Lembrando que tornar mais leve não é levar na brincadeira, pois a seriedade é necessária, mas quando é excessiva, apenas atrapalha. Aquário. Fique atento em relação à sua postura frente ao sucesso de possíveis inimigos, pois talvez não seja o tão adequado vibracionalmente. E quando digo inimigo, não quero dizer apenas os declarados, mas também aquelas pessoas que não gostamos muito, seja por preconceito ou qualquer outra forma de abordagem que infelizmente ainda existe em pleno século XXI. Aliás, sempre é importante lembrar que neste último caso, são partes nossas que rejeitamos ou que não temos bem resolvidas que são projetadas no universo exterior, com a intenção de que sejam olhadas e acolhidas, vibrando de maneira diferente, e com tal transmutação interna, sempre nos traz coisas bastante positivas. A questão é que, caso venha a nutrir péssimos sentimentos, pensamentos e emoções, provocando a entrada numa frequência vibracional baixa, será natural que acabe por atrair pessoas e situações que estejam em sintonia, embora na forma te sejam aceitáveis. Geralmente, nesses momentos de frustrações, e quem sabe, raiva, temos a péssima ideia de verbalizar nossas fraquezas, e às vezes, até pedir ajudas para conseguir mais que os que julga inferiores, e isso se não pedir para apagar a estrela dos outros, já que a sua, em tese, parece não brilhar. Contudo, isso poderá abrir a porta para que se aproveitem de você, e por ser uma postura de destruição, será natural que te leve a se destruir. Pelo contrário, procure canalizar bem sua energia para coisas que realmente te agregam. O sucesso do outro diz respeito apenas ao outro, e caberá a você se dedicar a ir em busca do que faz seu coração cantar de alegria. Aliás,
se for esperto, poderá utilizar o sucesso alheio a seu favor, pois se eles conseguiram, você também consegue, e talvez a conquista de partes suas que você rejeita seja apenas um recado de seu subconsciente de que, pelo fato de continuar a rejeitar alguns aspectos seus, está se privando de várias coisas desejáveis. É bem possível que o mesmo ou melhor esteja disponível para você, mas antes, é preciso resolver questões internas, de modo que se sinta livre para realizar seus objetivos. Eles poderão estar felizes pelo que conseguiram, mas você, talvez por questões bobas, esteja se impedindo de sentir felicidade, sendo que ela já está em você, e seria através dela que conseguiria realizar seus maiores desejos. Peixes. Suas dúvidas poderão revelar bastante sobre seu estado interno, de modo que possa dar a devida atenção, conseguindo criar a segurança de que necessita. Às vezes não é nem questão ter de escolher, mas apenas o fato de ser classificado como alguma coisa, ou falado algo a você que te ofenda, que poderá te mostrar o quanto não está maduro emocionalmente, ou pior, que você não tenha noção sobre quem é você. Existe uma palestra do Leandro Carnal, disponível no YouTube, que fala a respeito do poder que damos a pessoas por não nos conhecermos, pois normalmente somos afetados por coisas que, se pararmos para pensar, não faz sentido reagir, evitando qualquer tentativa de nos chatear ou possibilitar certo domínio sobre nós. Ele utilizou o exemplo de falar em que a mãe dele exerce determinada profissão considerada não muito digna, e ofereceu 3 pontos de vista. No primeiro, o fato de não saber se ela era o faria ficar nervoso e reagir. Já no segundo, pelo fato de saber que ela não era, sabia que aquilo não era com ele, e que talvez o ofensor tivesse se confundido. Enfim, no último, saber que ela exercia aquela profissão seria indicativo de que o ofensor já teria contratado os serviços oferecidos, o que poderia ser até vexatório ao próprio, seja por traição ou não ser capaz de conseguir um relacionamento. Isso parece loucura, mas nos 2 últimos, não se deixou ofender, pois sabia a verdade, e não haveria o porquê de reagir. E isso pode ser aplicado nos mais diversos cenários, pois talvez você esteja sendo chamado de incapaz de fazer algo que tanto deseja, se chateando e deixando para lá, ou mesmo saber que consegue, mas acendendo um alerta de dúvida, e tentando provar a alguém de que possui tal capacidade, sendo manipulado, deixando de viver em paz. Há situações em que você não precisa provar coisa alguma a ninguém, pois está seguro da realidade, e saber se basear na sua verdade a seu respeito pode tirar qualquer possibilidade de que tentem te afastar da felicidade, seja em conseguir o que deseja ou mesmo apenas ter uma vida mais tranquila e feliz. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.